Boa noite e bem-vindo ao Vex. Eu vou te contar essa do jeito mais simples possível, porque quanto mais eu tento embelezar, mais parece mentira. E eu não quero que pareça mentira. Eu quero que pareça que foi uma sequência de detalhes pequenos, cotidianos, normais, até o momento em que o normal começa a falhar, como uma lâmpada piscando no corredor. Isso aconteceu numa terça-feira, 18 de outubro de 2022. E eu sei a data porque naquele dia eu tirei foto do crachá novo para mandar no grupo da família. Eu tinha começado há pouco tempo, como auxiliar administrativo terceirizado em um hospital público de médio porte, daqueles que ficam meio afastados do centro, perto de uma avenida grande, com ponto de ônibus lotado e uma lanchonete que sempre tem cheiro de café queimado no ar. Meu turno era o menos disputado, das 19 às 7, 12 horas que, na teoria, eram mais tranquilas. Na prática, eram 12 horas em que você escuta o prédio respirar. Eu cheguei às 19h07, atrasado por causa da chuva fina que faz a cidade virar um espelho. A portaria tinha aquele piso que nunca seca e fica pegajoso. E o segurança, o Gil, estava com o rádio no volume baixo, ouvindo o jogo. Ele levantou o queixo, sem tirar o olho da tela do celular, e falou o de sempre. Boa noite, chefe. Eu respondi no automático. Passei o crachá na catraca e senti aquele ar de hospital. Não é cheiro de limpeza, é uma mistura de desinfetante, metal e alguma coisa que parece pano úmido guardado. Meu setor ficava num corredor lateral, perto do elevador de serviço. Não era glamuroso, era uma salinha com 2 mesas, um computador que demorava para ligar, uma impressora velha e um armário de prontuários que vivia com uma das portas tortas. Eu sentava ali para registrar entrada de materiais, organizar solicitação de transporte de pacientes, liberar requisições simples, e quando o hospital ficava mais calmo, eu virava uma espécie de olho do prédio, porque à noite todo mundo se conhece pelo passo. Às 19h29, eu fiz meu primeiro café na copa minúscula. Copo plástico, açúcar demais e aquele barulho de máquina de café expresso, que parece um bicho engasgado. Eu lembro disso porque foi quando eu notei uma coisa boba. O interfone da parede não tinha etiqueta. Todo o interfone do hospital tinha etiqueta. Enfermaria A, radiologia, centro cirúrgico, tudo com uma fitinha branca e letra torta de caneta. Aquele não. Só os botões, lisos com números apagados. Eu perguntei para Márcia, técnica de enfermagem, que sempre passava por ali para pegar papel toalha, e ela deu de ombros, como se eu tivesse perguntando sobre o tempo. Ah, esse aí não funciona direito, deixa quieto. Mas nunca ligam daqui? Só se você quiser dor de cabeça, ela falou rindo, mas o riso dela durou pouco. A Márcia era daquelas que brinca com tudo, só que quando ela virou de costas, eu vi que ela apertou o passo, tipo ela quis ir embora logo. Às 20h12 chegou um pedido de transporte interno. O paciente precisava ir da enfermaria para o exame de tomografia, mas o maqueiro estava preso em outra ala. Eu imprimi o papel e levei para a coordenação do andar. Foi a primeira vez naquela noite que eu atravessei o corredor principal, aquele longo com luz branca estourada e placas verdes indicando saídas. O hospital à noite tem um silêncio diferente. De dia tem grito, conversa, carinho, telefone tocando. À noite é como se o prédio estivesse ouvindo em vez de falando. No caminho, passei pela porta corta-fogo que dava para a escada de emergência. E aí veio o primeiro detalhe esquisito: o vento lá dentro.
Escada de emergência costuma ser parada, abafada, cheirando a tinta. Mas naquela noite, quando encostei a mão no puxador, senti um vento frio escorrendo pela fresta. Frio de madrugada, só que ainda era 8 e pouco. Eu não entrei, só senti e segui. Às 21h04, eu voltei para o meu setor e fiquei resolvendo coisa chata, conferindo planilha, registrando um pedido de soro, checando uma lista de materiais que tinham chegado. Coisa de rotina. Eu estava tentando focar, porque à noite qualquer distração vira pensamento, e pensamento à noite vira filme na cabeça. Às 22h17, o interfone sem etiqueta tocou. Não foi aquele trim alto. Foi um toque curto, abafado, como se alguém estivesse com a mão em cima do aparelho tentando calar. Eu olhei para a parede com aquela sensação automática de não é comigo. Só que tocou de novo, mais longo. Eu fiquei esperando a Márcia passar e atender, mas o corredor estava vazio. Eu olhei para minha sala, só eu. Eu juro por tudo, eu pensei em não atender. Só que é hospital, você aprende rápido que ignorar chamado dá problema. Eu levantei, fui até o interfone e apertei o botão maior. Alô? Do outro lado veio uma respiração e um ruído como de rádio antigo procurando estação. Aí uma voz feminina, baixa, muito baixa, como se estivesse perto do microfone. Você tá aí? Não foi uma pergunta, foi uma afirmação. E quando alguém fala assim, seu corpo entende antes da cabeça. Eu senti meu estômago descer um degrau. Quem é? Eu tentei manter normal. A voz demorou um pouco, como se estivesse ouvindo outra coisa além de mim. Não deixa eles me levar de novo. Eu congelei com a mão ainda no botão. Eu pensei em paciente confusa. Pensei em erro de ramal. Pensei em trote. Só que não parecia trote. Trote tem pressa, tem risada, tem coragem falsa. Aquilo parecia cansado. Moça, qual ala? Que quarto você tá? E aí, bem perto do meu ouvido, um som de metal arranhado. Um som de metal arranhando metal. E a voz sussurrou. Sexto. O hospital tinha 5 andares. Isso é fato. Eu subi e desci aquele prédio nos primeiros dias. E toda a placa dizia: térreo 1, 2, 3, 4, 5. Eu olhei instintivamente para o painel do elevador de serviço do lado da minha sala com 5 botões. Só 5. Não existe sexto andar. Eu falei e minha voz saiu mais fraca do que eu queria. A respiração do outro lado ficou pesada, como se ela estivesse rindo sem som. Aí a linha chiou e antes de cair ela disse: então por que o elevador para lá quando tá sozinho? O interfone morreu. Silêncio. Eu fiquei parado uns segundos, mão no aparelho, ouvindo meu próprio coração como se fosse o barulho de um prédio. A sensação era absurda. Eu estava num ambiente cheio de gente, cheio de vida e morte, mas naquele instante eu me senti num lugar isolado, como se o corredor tivesse crescido. Eu sentei de novo, tentando racionalizar. É trote, é falha elétrica. Alguém confundiu ramal. Eu repeti isso na cabeça como quem repete uma oração. Às 22h41, o Gil passou no corredor e encostou na porta com o rosto curioso. Tá tudo bem aí? Você tá pálido. Eu quase contei, quase. Mas sabe quando você percebe? E se você falar em voz alta aquilo vira real? Eu engoli. Só cansei, café ruim. Ele riu e foi embora. E eu fiquei com a frase martelando. Quando tá sozinho. Às 23h13, eu precisei levar um documento no almoxarifado do segundo andar. Eu tentei adiar, mas era coisa simples e urgente. Peguei o papel, saí e fui pro elevador de serviço, porque à noite eles evitam usar o social para não atrapalhar. Eu apertei o botão do elevador, a porta abriu com aquele gemido velho. Entrei, o interior tinha cheiro de ferro e pano. Apertei 2, a porta fechou.
E aí, antes de subir, o elevador desceu. Desceu um pouco como se fosse se alinhar, aí parou. Silêncio. Deu aquele tranco pequeno e o painel de números, que normalmente mostravam T, 1, 2, apagou por um meio segundo. Quando voltou, apareceu um número que não combinava com nada. 6. Eu senti minha garganta secar e o pior, o elevador começou a subir. Nessa hora, meu cérebro gritou, aperta abrir. Mas meu corpo travou como se eu tivesse esquecido onde estavam meus dedos. Eu encostei a testa na parede fria do elevador e tentei respirar. O elevador, subindo, parecia demorar mais do que deveria, como se entre um andar e outro existisse um espaço maior à noite. O painel continuava no 6, fixo. O elevador parou, eu ouvi um claque do freio e a porta abriu. Não era um andar iluminado. Era um corredor apagado, mas não completamente escuro. Sabe quando tem uma luz de emergência fraca, que deixa tudo com cor de água suja? Era isso. O corredor parecia mais estreito do que o resto do hospital. As paredes tinham uma pintura antiga, meio amarelada, e o chão parecia mais áspero, como se fosse um piso velho, não aquele vinílico liso. E tinha um som de ventilação, mas irregular, como se tivesse alguém respirando atrás de uma grade. Eu não saí. Eu fiquei dentro do elevador e olhei. À esquerda tinha uma placa pendurada torta, sem luz, mas eu consegui ler porque meus olhos já tinham se acostumado com a penumbra. Internamento, observação. Só que as letras estavam gastas, como se aquela placa tivesse décadas. E bem no meio do corredor, a uns 10 metros da porta do elevador, tinha uma cadeira de rodas, sozinha, virada para mim, como se estivesse me esperando. Eu ouvi um estalo atrás de mim, dentro do elevador, e senti o cheiro de algo doce e velho, como perfume antigo misturado com poeira. Aí a mesma voz do interfone, bem mais perto, como se ela estivesse ao meu lado, dentro do elevador, e falou sem pressa. Eu disse. Eu apertei o botão de fechar com tanta força que me doeu o dedo. A porta demorou um segundo a mais do que o normal, um segundo que pareceu um minuto. E antes de fechar completamente, eu vi uma coisa que até hoje eu questiono: se vi ou se minha cabeça inventou. Uma sombra se mexendo por trás da cadeira de rodas. Não uma pessoa inteira, só um movimento baixo, como alguém agachado levantando devagar. A porta fechou, o elevador tremeu e desceu. Quando ele parou no segundo andar, a luz voltou ao normal. O painel voltou a mostrar 2 e eu saí quase tropeçando. Olhei para o corredor do hospital real, com gente passando, com televisão ligada no fundo, e senti uma vergonha absurda de mim mesmo, como se eu tivesse surtado. Eu entreguei o documento no almoxarifado, sem nem saber o que eu falei. A mulher que me atendeu perguntou se eu estava bem. Eu disse que sim. Mentira. Eu voltei para o meu setor por escada e não entrei mais naquele elevador. À 00:26, eu estava sentado, tentando recuperar a respiração, quando o meu computador deu aquela travada comum. Eu cliquei em reiniciar e fiquei olhando para a tela preta, ouvindo o hospital. Lá longe, alguém tossindo. Mais longe, um carrinho passando. Perto, nada. Quando o sistema voltou, apareceu uma janela que eu nunca tinha visto. Uma ficha de paciente aberta, como se alguém tivesse acessado e deixado ali. Nome sem identificação. Entrada 18/10/2022, às 22h17. Local, sexto andar, observação. Eu senti o sangue gelar de um jeito tão físico que minhas mãos ficaram frias. Eu não tinha aberto ficha nenhuma.
Eu nem tinha permissão para abrir ficha clínica daquele tipo. Eu fechei a janela na hora, só que antes de fechar, meus olhos pegaram uma linha no final. Solicitação: não transportar, não remover, não comunicar. Eu fiquei olhando para a tela como se ela pudesse me morder. Às 1h03, o interfone tocou de novo. Só uma vez, e eu não atendi. Na segunda vez, eu levantei, mas não fui até ele. Eu fiquei de longe, olhando, como se o aparelho fosse um animal. Na terceira vez, a voz veio sem eu atender, baixa, saindo do próprio plástico do interfone, como se vazasse o som por dentro. Eles vão lembrar que você viu. Eu não sei como consegui falar, acho que foi um instinto de sobrevivência. Quem são eles? A voz demorou como se estivesse escolhendo palavras. O hospital. E desligou. Essa frase é ridícula quando eu escrevo. Parece dramática, mas naquele momento eu entendi exatamente o que ela quis dizer. Não pessoas, não um grupo, o prédio, a instituição, a coisa que continua existindo mesmo quando todo mundo vai embora. Eu fui ao banheiro às 1h21 só para lavar o rosto e tentar sair daquele estado. O banheiro do corredor lateral era antigo, com azulejo rachado. Quando eu abri a torneira, a água saiu gelada demais. Eu me olhei no espelho e reparei que meu crachá estava torto. Pendendo para o lado, eu arrumei. E aí, eu vi uma coisa atrás de mim no reflexo. Não uma pessoa completa, não um rosto. Só a impressão de um branco, bem baixo, perto do chão, como um jaleco arrastando. Eu virei rápido, não tinha nada. Só o corredor vazio e a luz fluorescente piscando uma vez, como se tivesse dado risada de mim. Eu voltei para o meu setor e decidi uma coisa simples. Ia ficar ali até amanhecer. Eu não ia andar, eu não ia investigar, eu não ia ser curioso. Curiosidade em um hospital é uma moeda cara. Às 8h48, o Gil passou de novo. Ele parou na porta, sério. Você mexeu no elevador de serviço? Não. Ele franziu a testa. Ele tá subindo sozinho, parando e voltando. O painel fica doido. Eu vi daqui. E eu senti uma náusea subir. O que você fez? Ele perguntou num tom que não era acusação, era medo. Nada, eu juro. Ele ficou em silêncio um pouco e então falou bem baixo, como se alguém pudesse ouvir. Tem coisa que é melhor não comprar briga, só fica no seu canto. Ele foi embora e o corredor pareceu mais escuro depois que ele saiu. Às 13h14, eu ouvi o elevador parar, bem do lado da minha sala. Eu ouvi o claque e ouvi a porta abrir. Só que eu não ouvi passos saindo, não ouvi roda, nada. Eu fiquei sentado, olhando para a porta da minha sala, esperando ver uma sombra cruzar. Nada. Aí, bem devagar, como se alguém estivesse encostado, o rosto na fresta, veio um sussurro do lado de fora. Obrigada por não me levar. Eu prendi a respiração, eu não respondi. E depois disso, eu ouvi algo que eu nunca tinha ouvido antes dentro daquele hospital. Um choro baixinho, muito contido, como alguém chorando sem querer fazer barulho. E esse choro foi se afastando pelo corredor, como se estivesse indo embora. Eu fiquei imóvel até o som sumir. Quando deu 5h32, começou aquele movimento de troca de turno. Gente chegando, carrinho passando, luz acendendo mais forte, e eu me senti ridículo, como se a normalidade tentasse me convencer de que eu tinha imaginado tudo. Eu até tentei me convencer. Às 6h58, eu saí pela portaria com o sol fraco, aparecendo por trás das nuvens. O Gil me deu bom dia, sem olhar nos meus olhos. Eu cheguei em casa, tomei banho e dormi pesado. Só que às 11h07 eu acordei com o celular vibrando. Era um número desconhecido. Eu atendi meio grogue. Do outro lado, silêncio, respiração, ruído de rádio antigo. E a mesma voz baixa, íntima, como se ela estivesse do meu lado na cama, sussurrou. Eu disse que eles iam lembrar. A ligação caiu. Eu fiquei sentado na beira da cama,
com o coração disparado, olhando para o meu quarto como se ele não fosse mais meu. E naquele instante eu entendi a parte mais cruel. Não era só sobre um andar que não existe. Era sobre você ver uma coisa que a instituição inteira finge que não tá lá. E quando você vê, você vira parte do segredo. Eu nunca mais voltei naquele hospital. Inventei desculpa, pedi transferência, perdi dinheiro, me compliquei. Preferi isso a pegar aquele elevador de novo. E até hoje, quando eu passo em frente a qualquer hospital à noite e vejo um prédio aceso por dentro, eu lembro do corredor amarelado, da cadeira de rodas virada para mim e do jeito que a voz falou, o hospital, como se fosse um ser vivo. Se você chegou até aqui, se inscreva na comunidade Vexa.